Olá, aqui é o Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing, e na série de Carreiras do Marketing Digital você vai saber um pouquinho mais sobre os caminhos para trabalhar nessa área. Hoje a gente vai falar com a Thay Bolignon e contar um pouquinho da história dela com marketing digital e do trabalho que ela realiza. Ela construiu uma carreira como consultora de marketing digital, hoje trabalha em home office e tem uma liberdade de tempo e uma flexibilidade para estar mais perto da família, para estar com tempo mais livre para fazer o que ela gosta. Então, Thay, seja muito bem-vinda ao canal da Nova Escola de Marketing e eu tenho certeza que a sua experiência vai inspirar muitas pessoas. Primeiro, conta um pouquinho para a gente quem é a Thayane, quantos anos você tem, onde você nasceu, onde você mora. Olá, Rafael. É muito orgulho estar podendo dividir um pouco da minha experiência aí com com todos os ouvintes e também poder falar sobre qual é esse impacto do marketing, né? Um pouco da minha experiência. Então, eu sou a Thayane Bolignon, eu sou formada em jornalismo, sou mãe de 2 meninos lindos, né? Estamos agora na espera de um outro, a gente não sabe se é menina ou menina, mas Ah, que estamos gostoso! Essa eu não sabia. Estamos esperando. A gente também está meio surpreso ainda, né? Vivendo o início. Eu sou natural de Caiçara, no Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha. Eu fiz faculdade de jornalismo pela Universidade de Cruz Alta. E no início, quando eu fui para o jornalismo, eu achei que eu ia ser a próxima Fátima Bernardes, né? Só que eu acabei indo para o mundo corporativo e me apaixonei por essa área de marketing, comunicação. Então, comecei a trabalhar com assessoria de tanto. Já comecei antes ainda do marketing digital, né? E fui construindo minha carreira em cima disso. Quando eu saí de Cruz Alta, voltei então para Frederico, que é a cidade do lado daqui de Caiçara, onde os meus pais residem até hoje. Eu e meu esposo retornamos para cá e eu continuei trabalhando, prestando serviço para as empresas aqui, trabalhando como CLT, né? No final de 2019, então, eu tive umas mudanças de carreira e comecei a ir para o mundo de empreender. Né? Em 2020, com a pandemia, eu encontrei o essencial e comecei, então, a prestar serviço para as empresas e optei por esse trabalho em home office, justamente por essa questão da pandemia estava favorecendo. E quando tem filho pequeno, a gente acaba sendo que se dividir muito, então foi uma opção de continuar em home office, né? Prestando esse serviço para as empresas aqui. E eu agora estou construindo, né, a estratégia justamente para definir, para organizar também cada vez mais o desenvolvimento da empresa aqui. Em relação à tua carreira, assim, quando você descobriu o marketing digital, o que te chamou a atenção, né? O que te despertou a atenção para, assim, poxa, vou começar a mudar meu caminho, né, daquilo que eu esperava no começo, para seguir esse novo caminho? Que tipo de possibilidade que você viu? Eu acho que o grande possibilidade do marketing digital é que ele não tem fronteiras, né? Eu tô aqui no interior do Rio Grande do Sul, posso prestar serviço para quem está lá no Acre, né? Eu não tenho barreiras geográficas para prestar o meu serviço. E outro grande diferencial para a gente que trabalha com marketing, né, Rafael? O marketing digital nos possibilitou a gente poder saber o que as pessoas querem sem precisar a gente vai fazer pesquisa direto do nosso computador, direto do nosso celular. A gente consegue, através das buscas do Google, a gente consegue, através, né, das ferramentas, saber o que as pessoas querem para anunciar, para a gente produzir conteúdo. A gente consegue medir com muito mais certeza o nosso trabalho, o impacto do nosso trabalho nas vendas do nosso, porque a gente quer mudar o mundo, mas a gente sabe que o trabalho de todo mundo é possibilitar a venda, né? Então a gente tem que o nosso foco é para o nosso cliente aumentar a venda dele, melhorar o relacionamento dele com o cliente. E a gente consegue o marketing digital, ele estudar essas gamas de poder a gente ter certeza do que a gente está entregando. Anteriormente, quando eu comecei lá em 2010, 2007, 2008 lá, a gente não tinha tanta certeza. A gente trabalhava muito no que a gente achava, né? A gente acha que o cliente quer isso, então vamos testar, vamos fazer. Né? Era muito do que eu, como profissional de marketing, o que os meus gestores achavam que era importante. Hoje não. Hoje a gente tem os dados e a gente só consegue isso por causa do digital. E eu acho que esses são os grandes diferenciais para mim. Eu saber os dados
e poder aplicar eles e eu não ter limite, fronteira geográfica para poder trabalhar. Eu trabalho aonde eu quiser e para quem eu quiser, né? Digamos assim. Então a gente define o público e vai atrás desse público que antes do digital não era impossível, mas era muito mais difícil, né? Falando em público, me conta um pouquinho mais sobre o que você faz, né? Qual que é o teu foco como consultora de marketing digital? Que tipo de público você atende? Qual que é o perfil dos seus clientes? Eu trabalho com microempreendedores, né? Com empresas menores, assim, e eu estou caminhando para essa área de clínicas, né? Hoje eu trabalho com não tão nichado, mas estou caminhando, estou desenvolvendo o meu planejamento para trabalhar com clínicas médicas, clínicas odontológicas e clínicas estéticas. São áreas que estão em crescente no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, e que são áreas que demandam também de uma grande necessidade nessa parte de consultoria e na parte de gerenciamento de toda a parte de marketing para essas empresas, né? São profissionais que estão demandando de uma necessidade nessa área. Então, esse é o meu caminho. Hoje eu tenho algumas áreas diferentes que eu presto serviço, mas o meu foco agora é na área nessas clínicas médicas, odontológicas e estéticas. Esse é um supermercado, né? Tem muita demanda na área de saúde, o pessoal busca muito online e tem muito cliente para atuar nessa área. Hoje você atua sozinha, você tem parceiros chaves? Como é que é a sua proposta de valor, a sua entrega de valor para esses clientes? Então, eu trabalho sozinha, né? Eu sempre falo para os meus clientes que eu já estive do outro lado, né? Já contratei consultores, já contratei profissionais que prestassem serviço terceirizado quando eu trabalhava como assessora de comunicação e marketing nas empresas, analista de marketing, né? Eu trabalhei nas empresas. Então, eu também tenho esse outro lado, eu entendo um pouco a necessidade que o cliente tem em relação ao profissional que está prestando esse serviço. Então, eu busco sempre conhecer, entender o que é a necessidade daquele cliente, cada cliente como único, e entregar um produto personalizado. Porque cada um tem um público-alvo, cada um tem uma persona que vai consumir, mesmo que a gente trabalhe só com dentistas. Cada dentista tem um público, tem uma persona, tem uma pessoa que vai consumir aquele produto. Eles são parecidos, mas eles são clientes únicos, né? É buscar entender e prestar o produto que eu entrego de acordo com essa necessidade, para também se diferenciar do que vem de massa, né? A gente vê aqui na nossa região tem uma crescente das franquias, né, de odontologia, então elas vêm muito de massa, elas vêm entregando um produto para todos, né? Um anúncio para todos. Eu busco ser mais detalhista para que o cliente do meu cliente consiga se sentir representado naquele anúncio, naquele conteúdo, para que eu consiga ele consiga entender que o meu cliente resolve o problema dele, João, dele, Maria, e não do grande público que precisa, por exemplo, de implante, mas do implante que o João precisa. Bom, a gente falou um pouquinho lá no começo sobre home office, né? Você comentou da flexibilidade, das mudanças, né? De poder estar com as crianças. Isso mudou a realidade de muita gente agora na pandemia. A gente vê que tem gente querendo migrar para a nossa área justamente para adotar esse modelo. O que é que você vê de vantagens e desvantagens que as pessoas que estão vindo para esse mercado precisam estar atentas para poder se preparar para isso? Eu acho que a vantagem é que você ganha um tempo para você. Por exemplo, aqui onde eu moro ainda é pouco tempo de deslocamento, né? Mas, por exemplo, meu esposo, ele leva meia hora para ir trabalhar, 40 minutos. Para quem mora nos grandes centros, dá 1, 2 horas para poder chegar no trabalho. Então, você ganha esse tempo para você fazer coisas para você. Você tem uma liberdade para, no fim do expediente, você também não precisa pegar trânsito, você não precisa de chuva, você não precisa. Você tem uma liberdade de horário, mesmo que você precise cumprir, né? Se você está prestando serviço, você presta serviço para uma empresa, você precisa cumprir as suas 8 horas, mas você ganha essa liberdade do horário do almoço, de poder produzir teu alimento, né? Você vai ter uma vida mais saudável nesse sentido. Que não é tão bom, que você tem que se conhecer muito bem. É muito fácil de você perder o foco. Se você começa a ter muitos grupos para administrar, para ficar, né, conversando
como que é essa relação, porque é muito fácil de você se perder com as tarefas de casa, você não entrar no personagem profissional, porque você está em casa. Então, você tem que definir suas metas pessoais, eu acho que tem que estar muito mais organizado do que você estaria no escritório. Criar um lugar, não pode ser deitado na cama para trabalhar, né? Você tem que ter um ambiente dentro do teu apartamento, da tua casa, pode ser um quarto, pode ser até no teu próprio quarto, mas que você crie uma mesinha, uma cadeira. Você tem que garantir que a internet seja de qualidade, porque, né, porque tem essas questões também. Então, você tem que estar preparado para isso, porque o benefício é maravilhoso. Você pode acordar meia hora mais tarde, uma hora mais tarde, você tem 1h30 de almoço, digamos assim, você consegue ter a flexibilidade se precisar ir buscar o filho mais cedo na escola, o outro que está em casa você pode dar a tarefa, você consegue ir na academia, por exemplo, no meu, né, consegue dar um pulinho no meio da tarde para ir na academia, coisas que se você tiver você não consegue. Mas o perder o foco, criar um ambiente e lembrar que você está vivendo no mundo corporativo, você é corporativo naquele período, então você tem que se conhecer. Eu acho que é muito de autoconhecimento, de definir, de organização, de planejamento, porque é para não perder o foco e esquecer que ali eu não sou a Tayane dona de casa, né? Eu não sou a Tayane ali a mãe, mas eu sou a Tayane profissional e que eu tenho que cumprir as minhas tarefas diárias como se eu estivesse no escritório. Então, eu acho que essa os benefícios, os obstáculos do home office. A adaptação, né? Muda a rotina. Eu tenho uma amiga que trabalha aqui perto também, ela fala que não é porque ela está em casa que ela está disponível, né? Então, o marceneiro vai aí arrumar um armário. Tá, pede para ele vir meio-dia, pede para ele vir tal horário. Não, mas você está em casa. Não, não estou em casa, estou trabalhando. Né? É uma adaptação de rotina para a família toda. Né? Em termos de ganhos, você acha que a carreira como consultora de marketing digital te trouxe mais ganhos em relação a um trabalho formal? É diferente? O equilíbrio compensou? Como é que é isso para você? Ele me deu mais ganhos, só que eu acho que é uma questão de construção, entendeu? Como é essa questão, é uma questão de se adaptar, de entender, de aprender a construir contratos, né? Porque se você não tem um contrato com o teu cliente, ele pode simplesmente sair. Você precisa saber que você não vai ter no final do mês, se você não tiver um contrato para que garanta sua saúde financeira também, né? Porque você depende não só de uma fonte de renda, mas aí são várias, né? Que são teus clientes. Mas eu vejo assim que eu consegui passar dos ganhos que eu estava no final do ano de 2019, né? Como CLT, e que a vantagem é que você consegue, oferecendo o teu trabalho, você consegue ir além, muito além. Você define o teu valor que você quer ganhar e você vai correndo atrás. Eu já tive alguns meses que eu ganhei muito mais, outros que ficaram empatados, mas eu fiquei mais ou menos na média, assim, do que eu já estava ganhando por um pouquinho mais. E outra dica que eu posso dar para as pessoas é procurem, não fiquem na informalidade, né? Procure um contador, abra a empresa, pague os impostos corretos, tenha o seu prolabore lá definido, pague sua contribuição lá para o INSS que for necessário, sei lá, alguns assim. Não fique na informalidade, porque ali um pouco tu tem um perrengue, você está na informalidade e você não existe como empresa, né? Então, por mais que isso... E hoje a gente tem umas formas, né, de ser profissional que não custa um valor exorbitante de impostos, né? E quanto mais você mostrar para o teu cliente que você é uma empresa profissional, mais a tua empresa também vai te tratar, teus clientes como que são empresas também vão te tratar de forma profissional. Excelente. Eu acho que essas são coisas assim que a gente vai aprendendo, né? Eu lá, a Tayane que entrou em 2006 na faculdade fazer jornalismo, nunca pensou que ia abrir uma empresa, né? Eu achei que eu ia trabalhar na Globo e ser âncora de Jornal Nacional, né? E fui aprendendo. Quando eu comecei em 2020, né, com a empresa, eu também achei que ia ser só o período de pandemia ali, 6 meses, e depois eu ia voltar para o trabalho. Mas daí eu comecei até me convidaram para ir trabalhar, eu fiquei uns meses
trabalhando com uma empresa e alguns dias por semana prestando serviço como funcionária, né, para testar. E eu disse, não é isso. Eu não quero voltar para o CLT, não quero voltar para dentro de uma empresa. Não, eu quero construir o meu legado, a minha empresa. Dá trabalho, a gente não dorme às vezes. Isso que eu não tenho funcionários para pagar no final do mês, né? Mas a gente não dorme, a gente fica preocupado. Quando vem as mudanças, e a gente, as nossas redes sociais em especial, elas mudam assim, os algoritmos, elas mudam os públicos, o alcance num dia num, ali um pouco no outro dia já some. A gente sabe que é um mundo louco, mas é um mundo que dá uma realização. Quando você entrega um produto, quando você escuta do teu cliente que ele está vendendo mais do que ele estava vendendo, depois que você começou a prestar serviço para ele, você sabe que o teu serviço está dando resultado. E em que momento você sentiu, assim, nesse período, que assim, poxa, deu certo, né? Achei o meu caminho aqui. Uma coisa que a gente sempre fala, né? E pela tua linha de pensamento, pela tua postura, eu entendo que você pensa nessa mesma linha, que assim, não é uma transição rápida, é um processo, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite e você vai seguir 5 passos e vai dar tudo certo, né? Mas assim, nesse processo, em que momento você sentiu que assim, poxa, agora vai? Né? Agora eu achei um bom caminho. Sabe que acho que foi quando eu presto serviço para uma empresa e essa dona dessa empresa tem outra empresa e ela trabalhava com outros profissionais. E ela veio me pedir, quem sabe eu vou fazer o contrato para essa outra empresa que eu também tenho, eu vou sair desse profissional que eu tenho e quero te puxar para nós porque o nosso trabalho está dando resultado. Né? Foi nessa hora que começou a ver. Aí, quando eu tive esse cliente também, que eu falei, ele chegou para mim e disse assim: com o trabalho que a gente fez, eu praticamente te paguei para o ano inteiro. Então, quer dizer que o resultado está tendo, sabe? O cliente está tendo um aumento na venda, o cliente está sendo mais visto. Então, é nesses horários, quando o cliente te diz, a gente gosta de você. Eu tive uma situação no início no final do ano passado, que quando eu comecei a empresa, eu comecei com mais 2 sócios. Só que por questões, um deles tinha um trabalho, né? Ele continuou no trabalho dele, então ele não conseguia se dedicar, né, para que a nossa agência, né, para que a B2M se desenvolvesse, então a gente ficava. E um outro começou a trabalhar em outra área e começou a ficar muito pesado. Então eu tive que chegar naquele momento e dizer, gente, vem aqui. Para que a gente não vire inimigo, a gente vai ter que romper essa sociedade, porque o trabalho está ficando para mim e os lucros estão sendo divididos em 3. E não dá, né? Foram 2, 3 meses assim que eu não sabia o que fazer, e daí até que tomei a decisão. E daí eu cheguei para os clientes que a gente já tinha construído com sócios e apresentei para eles, eu estou ficando sozinha na empresa e eu quero saber se vocês estão livres, se vocês fecharam porque eram amigos deles, não sei, vocês estão livres para ir atrás, né? Eu não podia prender eles assim. E eles foram sim, chegaram para mim e disseram, não, você que está dando resultado, você continua, vamos lá. Então, são esses momentos que eu vi que é por aí o caminho e que a gente tem que ir construindo cada vez mais para que o sucesso venha, né? Ou pelo menos para que a gente consiga ter uma estabilidade maior para conseguir tocar o negócio mais para frente, cada vez mais. Essa que é uma visão realista que a gente gosta de passar sobre o mercado, né? Não são tudo flores, tem dificuldades, tem processo, tem aprendizado, tem adaptação, né? Às vezes tem quebra de sociedade, às vezes a gente perde um cliente que a gente gosta, mas é uma construção, né? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo e ao mesmo tempo que você aprende a fazer marketing digital, aprende a ser empresário também, né? Eu achei que é um ponto bem importante que você colocou. Teve algum trabalho que te marcou, que te trouxe uma realização muito legal, algum episódio assim que você se recorda? Você fala, poxa, teve esse episódio do reconhecimento, né? Que é uma coisa legal quando alguém fala, não, o teu trabalho funciona, eu estou feliz com o teu trabalho, né? Isso alimenta a gente também, fala, poxa, eu estou no caminho certo. Mas teve alguma coisa assim bem especial que te marcou? Sabe que até esse cliente não está mais com nós agora, né? Mas a gente teve um cliente no início do trabalho, assim, que era uma empresa familiar, que tinha vários
que era um grupo, e daí cada unidade estava numa cidade. E a gente começou a trabalhar com eles, e assim, uma das sócias mandava mensagens, tipo, questionando uma vírgula que você tivesse colocado, sabe? Tudo ela questionava, e daí eu fui conversar com o irmão dela, que tinha nos contratado, né? E ele falou, mas ela não queria que se contratasse esse serviço, porque ela disse que não precisava. Aí eu chamei ela e disse, olha, vamos conversar pessoalmente, cara a cara, sem ser pelo WhatsApp. E ela, tá. Aí eu peguei, disse assim, mas eu não vou perder, eu vou ganhar essa cliente para mim, né? Ela vai ser minha defensora. Analisei o perfil dela, vi o que ela gostava e cheguei com um serviço, né? Com um produto. A gente estava no final do ano, cheguei e entreguei para ela olha, vamos fazer isso? Vamos. O que você acha? A tua empresa é familiar? Vamos mostrar essa empresa familiar? Vamos criar um produto de fim de ano para vocês se conectarem com os clientes? Vamos pedir para os clientes contar para a gente o que eles querem de fim de ano? Né? E daí acabou finalizando com um vídeo bem legal de fim de ano, né? Com os funcionários falando, com os clientes falando, com os clientes deixando recadinhos nas unidades, né? E quando a gente terminou a reunião, quando eu cheguei lá, ela não queria nem falar comigo. Ela me deixou 40 minutos esperando. E quando a gente terminou a reunião, ela olhou para mim e disse assim: eu acho que a gente acho que a nossa parceria vai ser bem legal, sabe? E ela até hoje comigo, né? Eles acabaram mudando algumas coisas, decidiram contratar profissionais internos e seguir por outro caminho. Mas até hoje ela me manda mensagens, ela me pergunta se eu tenho. A gente está pensando em fazer isso, tu me dá uma dica? Então, eu acho que esse foi uma realização que eu ainda estava com o meu sócio foi junto, e meu sócio falou no início: ela não vai nem falar com nós. Falei, tu vai ver que a gente vai terminar daqui, ela vai sair dando presente para nós. Então, eu acho que é essa questão, que você precisa ver. Eu me senti porque a gente precisa ver o cliente como um ser humano que também está passando por outros problemas, né? Uhum. E que às vezes ele não quer contratar porque ele já teve uma experiência traumática ali na frente. Aí. Ou mais de Porque uma, né? a gente vê tanta gente falando sobre marketing na internet como se o marketing fosse resolver todos os problemas da empresa. E a gente sabe que não é, porque às vezes a gente produz um produto legal, só que lá dentro da empresa ele não tem uma gestão de RH, os funcionários estão de mau humor, aí o cliente chega a vender, tá um caos, os funcionários não estão a fim de vender. Então, existem 1000 fatores para te vender. O marketing é só um caminho, é o caminho para o cliente te conhecer. Então, às vezes, a gente também precisa entender o momento que aquele cliente está passando e ser empático, né? E buscar trazer a essência da empresa que ele tem para poder vender o teu produto. Cada cliente passou por um problema, com algum profissional ou com alguma coisa, e que ele está tentando resolver. Então, eu acho que essa é a visão que o profissional de marketing precisa ter, que ele não está ali só para fazer anúncio, que ele não está ali só para produzir um texto para o blog. Não. Ele é uma pessoa que precisa ver o todo, desde o Uhum. teu cliente até o cliente do teu cliente, né? E se você precisa, sim, chegar e dizer, gente, precisa contratar uma consultoria de vendas, precisa contratar um RH, precisa contratar, você também precisa ter essa visão para poder dizer, meu trabalho não está chegando, por que não está sendo vendido? E você ter essa visão, né? Você não precisa chegar sendo mal educado com o teu cliente, mas você precisa ter essa visão, ter essa sensibilidade. Então, foi isso que me trouxe uma alegria, foi quando eu estava sendo muito mal recebida e eu consegui fazer disso um momento diferente e essa cliente se tornar uma amiga, uma pessoa que te defendeu, né, que gostou do teu trabalho, do teu relacionamento. E o que você acredita que fez diferença na tua carreira? Né? O que te impulsionou? Que tipo de ferramenta te ajudou a alcançar esse resultado tão rápido? Eu acho que, primeiro, é o conhecimento, né? Eu acho que os profissionais, até esses dias eu estava falando com uma menina que está fazendo marketing aqui na cidade,
eu falei para ela, não fica em cima do que só a internet está te falando, procura as referências. Eu acho que se você não tem o conhecimento básico para você poder fazer, você não vai conseguir. Você precisa entender o todo, você precisa ter o conhecimento, o básico, e se definir e procurar dentro disso ter um conhecimento mais específico dentro da área que você quer seguir. Eu acho que para mim, eu acho que os grandes, né, o que consegue, eu acho que foi essa busca por conhecimento, essa questão de aplicar. Eu acho que tudo que você estuda, você tem que colocar em prática. Se você não aplicar, não adianta o conhecimento, né? Uhum. Né? Você precisa da ação. Então, eu acho que essa para mim, foi o diferencial, assim, para conseguir estar trilhando o caminho. E onde que você se vê daqui 5 anos? Como é que você vê a sua carreira profissional daqui para frente? Eu me vejo com uma empresa com alguns funcionários, né, com uma gama legal de clientes, assim, podendo ser referência para as pessoas que também, para os novos profissionais. Então, eu me vejo isso. Eu estou tentando construir um legado, construir uma empresa que ela possa ser referência e que ela, tanto para os clientes, como também para outros profissionais, e que eu consiga ter não fique só como eu, como profissional, mas que eu consiga desenvolver, ter uma equipe, que eu, né, para a gente poder também ter mais clientes, ser referência nessa área. Show de bola. E onde você busca inspiração? Quais são suas fontes de conhecimento, de motivação? Eu nunca fui muito fã dos livros, né? Mas aí eu comecei a pesquisar muito nos livros, os nossos grandes, os profissionais. Mas assim, a minha inspiração diária eu tenho a fotinho da minha família ali, né? Eu acho que eles são a minha inspiração diária. Eu tenho um filho de 15 anos, né? Então, ele já tá grande. Então, eles são minha inspiração diária. Se não é por eles que eu acordo de manhã, é por eles que eu fico trabalhando, é por eles que eu estou tentando mudar o meu momento de vida para que eles não questão até, claro que a gente busca ter uma segurança financeira, mas que eles se mejam. Eu acho que as primeiras pessoas que eu quero impactar, que eu quero transformar, são eles. Se eles verem um mundo diferente que eu estou fazendo dentro de casa, então, para mim, eles são as minhas inspirações. E dentro da área de marketing, assim, o Kotler, eu adoro o Camilo Coutinho, né? Eu fui no RD dele, eu acho. Eu sempre brinco que eu morro de medo de fazer vídeo. Eu gravo 10 vezes e às vezes eu não consigo postar porque eu sempre acho um defeito. E daí eu lembro no RD que ele falou: se você continuar fazendo isso, você nunca vai fazer um vídeo. Você tem que postar qualquer vídeo e daí você vai construindo. Bom, eu não posso. Sabe que a gente se segue, eu te sigo lá nas redes sociais e foi por causa de seguir que eu comecei a fazer o essencial, né? Eu comecei a ver que. Porque eu estava muito perdida. Eu estava vendo essas maluquices de que as pessoas ficavam milionárias fazendo marketing, né? E eu achei, meu Deus, será que eu estou vendo um mundo diferente? Porque eu não vejo esse mundo que as pessoas estão apresentando para a gente que é do marketing. E daí eu te encontrei no Instagram, eu disse, pô, achei um profissional que pensa diferente, vamos seguir esse cara, porque eu penso parecido. Eu acho que são coisas assim, que estão uma loucura, então a gente tem que procurar, e daí por isso que eu te falei, a gente tem que voltar para os livros, né? Eu terminei esses dias o segundo livro do Paulo Macedo, de copy. Terminei o do Setting no final do ano passado também. Eu não era muito dos livros, mas eu disse, não, tem que procurar nos livros, tem que ser ali, porque só na internet a gente vai encontrar um monte de coisa que não é correto, né? Que vai nos deixar só estressado e vai acabar com a nossa saúde mental. Tem pessoas que fazem um mundo maravilhoso, do mesmo jeito que empreender. Tem gente que diz, não, rasga a tua carteira de trabalho, abre um CNPJ e comece, que o Queima mundo as é pontes, maravilhoso. né? Nossa, é maravilhoso o mundo de empreendedor. Ele é maravilhoso. Ele é muito mais difícil do que ser empregado no início. Depois, quando você consegue, o carro tá no trilho correto, andando, aí ele fica um pouco mais fácil. Mas até o carro andar e estar nos trilhos,
ele não é a maravilha que colocam, né? E eu acho que esse é um grande problema das nossas redes sociais, né? Qualquer informação tá ali. Para quem para quem produz conteúdo, precisa desmistificar que produzir conteúdo também não é toda essa maravilha que colocam o dia todo, né? Por fim, qual foi o papel do essencial nesse teu processo? Como é que o curso da Nova Escola te ajudou? Como é que ele fez parte desse teu crescimento? Eu acho que me deu segurança, sabe? No meu último trabalho, eu sei muito não acreditando em mim, assim, tava muito com medo, achando que eu tinha feito a escolha errada de profissão. Né, tava indo para outras áreas, assim. E quando eu conheci o essencial, quando eu comecei a estudar ali, comecei a ver você e o Zani falando sobre as experiências, e justamente sendo pessoas reais, né? Pessoas reais que trazem conteúdos reais para a gente, eu comecei a ver que não, e que eu posso agregar conhecimento, que eu estou na área certa. Eu acho que além de abrir os caminhos, né, de mostrar as experiências e de abrir os caminhos, o que a gente precisa para a gente seguir, eu acho que mostra esse profissional real, esse mundo real que a gente acaba ficando meio perdido, meio desiludido. Então, acho que puxa a gente para a realidade e nos dá o caminho, que é essencial da gente, como profissional, ter e seguir tendo essa essência. O essencial tem a essência de você e a essência do Zani. E mostra isso em todas as aulas. Né? A gente consegue aplicar. Né? Eu acho que é um Perfeito. grande diferencial. A gente consegue aplicar no nosso trabalho e no trabalho com os nossos clientes. O que a gente aprende dentro do essencial. Perfeito. Thay, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por compartilhar a tua história. Muito legal te conhecer mais. Para quem gostou e quer acompanhar mais o trabalho da Thay, quem é do mercado de saúde, principalmente, quiser ser cliente dela, aqui no descritivo do vídeo, a gente vai colocar o link do site, das redes sociais, para você poder entrar em contato e acompanhar o trabalho da Thayane. Muito obrigado de verdade por contar a sua história e todo sucesso do mundo para você. Eu que agradeço ser entrevistada pelo Rafael, né? Eu não pude estar em Concórdia, por questão de momento, não posso ainda viajar, né? Não pude estar em Concórdia te conhecendo pessoalmente, mas em algum evento do mundo a gente vai estar se Tá? conhecendo pessoalmente. Vamos ter essa oportunidade. Eu fiquei feliz da notícia, que É, vem mais um bebezinho por aí. é. Que venha com muita saúde, que faça essa família ainda mais feliz. A saúde é o que importa, né? O resto a gente vai ajustando, né? Mas então tá, eu agradeço muito esse convite e de poder estar fazendo parte do Essencial é maravilhoso, né? Desejo muito sucesso para vocês também. Obrigado, um abração. Um abraço, tchau, tchau.